criar simbolização onde antes havia caos. Aqui surge, talvez, a metáfora mais rica de todo o romance, o alho. O alho não é um antídoto mágico. É um símbolo, uma barreira, um significante colocado entre o sujeito e a pulsão que o devora. O Winnicott descreve esse processo quando fala sobre o analista criando um ambiente suficientemente bom, que protege o sujeito de suas angústias impensáveis. O alho é esse ambiente, é o cuidado simbólico, é a contenção. Quando a mãe de Lucy remove o alho, remove também a função protetora, assim como muitas famílias, sem querer, removem as proteções simbólicas que o analista ajuda a construir. Van Helsing reintroduz o simbólico, insistentemente, quase teimosamente, porque o analista sabe que, sem simbolização, a pulsão toma o comando. Repetir a verdade que ninguém quer ouvir. A clínica é feita de repetições. O analista diz de diferentes formas a mesma verdade até que o sujeito possa finalmente ouvir. Como diz Bion, a função do analista é tornar pensável o impensável. Van Helsing repete: Lucy não está apenas doente. Lucy está transformada. Algo psíquico a tomou. O desejo se tornou corpo. A sombra está atuando dentro dela. Ele é ignorado, ridicularizado, desacreditado, como frequentemente ocorre com o analista, que toca numa verdade ainda insuportável para o paciente e sua família psíquica. Mas ele continua. A função analítica é persistente, mesmo quando o sujeito não quer escutar, mesmo quando há resistência, mesmo quando o saber é doloroso. O analista como guardião do limite. O objetivo de Van Helsing não é derrotar Drácula, é restaurar o limite, aquilo que Freud chamou de proteção contra estímulos. Em termos clínicos, Van Helsing é quem vigia a porta, quem observa o retorno do recalcado, quem impede a pulsão de atravessar o eu sem filtro, quem cria fronteiras psíquicas entre sujeito e sombra. Isso é visível quando ele coloca elementos protetores, quando impõe rituais, quando orienta sobre regras para a noite, quando delimita espaço. Tudo isso são formas simbólicas de reinstaurar o que o sujeito perdeu, a capacidade de se defender da própria pulsão. O olhar de hoje, Van Helsing como proto-analista contemporâneo. Christopher Bollas descreve o analista como aquele que oferece ao sujeito um novo idioma para sua experiência emocional. Van Helsing oferece isso ao grupo. Ele dá nome, dá sentido, dá estrutura, cria linguagem. Sem ele, os personagens se perderiam em explicações morais, médicas ou religiosas, todas inadequadas para lidar com o que é, na verdade, uma crise do inconsciente. Van Helsing é o primeiro personagem a operar no eixo real, simbólico, imaginário. Ele traduz o real, Drácula, em simbólico, vampirismo, para reorganizar o imaginário, as crenças, fantasias e angústias do grupo. Ele é, portanto, o analista que sustenta a travessia. Nina é a mulher que se torna campo de batalha entre o eu e o inconsciente. Nina Harker é talvez a personagem mais complexa de Drácula, não pela grandiosidade dramática, mas pela densidade simbólica que carrega. Em Nina
convergem o consciente disciplinado, o self organizado e o desejo de manter uma vida íntegra. Exatamente por isso ela se torna inevitavelmente um campo de batalha entre forças que excedem a racionalidade. Ao contrário de Lucy, que sucumbe rapidamente ao gozo, Nina tenta sustentar o eu diante da invasão progressiva do inconsciente. Essa tensão é o eixo central de sua trajetória. A leitura junguiana, a mulher que encontra a sombra coletiva. Para Jung, a sombra não é apenas aquilo que o indivíduo reprime, mas também aquilo que a cultura inteira deseja não ver. Nina, então, torna-se o ponto mais vulnerável do grupo, porque ela que encarna, sem querer, a sombra coletiva vitoriana, a sexualidade feminina, o poder feminino, a autonomia emocional. Drácula, enquanto arquétipo do masculino sombrio, representa o desejo predatório, o fascínio proibido, a energia instintiva que não se submete à moral. Quando Nina é marcada por Drácula, é como se o inconsciente coletivo entrasse diretamente em sua psique. Jung diria: Nina é atravessada pela sombra que a sociedade deseja expulsar. E sua luta é o processo de individuação acontecendo sob risco, o encontro com o outro interno, com aquilo que ameaça dissolver a identidade. A leitura freudiana, a invasão do desejo estranho. Freud falaria de Nina como um caso clássico do estranho familiar, algo que vem de fora, mas ressoa com desejo já existente dentro dela. Por isso, o ataque de Drácula é tão devastador, desperta nela fantasias que não ousava admitir, ameaça sua posição de mulher correta e moral, introduz um excesso de excitação que rompe o recalcamento. Na cena da comunhão profana, quando Nina bebe o sangue de Drácula, vemos a operação pulsional em sua forma mais crua. Rompimento da barreira psíquica, fusão entre eu e outro, erotização da relação agressiva, substituição simbólica do marido pelo invasor. Freud veria ali o triunfo temporário da pulsão sobre o eu, uma regressão às zonas mais primitivas da libido. A leitura lacaniana contemporânea, o real entrando pela fenda do simbólico. Nina é, no sentido lacaniano, a que tenta simbolizar o acontecimento, mas não consegue barrá-lo. Ela registra tudo em seu diário, organiza documentos, sistematiza evidências. O gesto de escrever a sua tentativa desesperada de manter o real à distância, mas, como Lacan diz, o real é aquilo que retorna sempre ao mesmo lugar, e o real retorna na marca em sua testa, na conexão telepática com Drácula, na perda de controle do próprio corpo, nos sonhos invasivos, na súbita percepção de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nina torna-se o sujeito dividido por excelência, parte eu, parte outro. Ele é o campo de batalha entre o simbólico, seu esforço de organizar e compreender, o imaginário, as fantasias que emergem, o real, a pulsão que irrompe sem mediação. A perspectiva clínica contemporânea, o corpo como terreno de conflito. Na clínica atual, Nina é a metáfora perfeita para pacientes que vivem experiências psíquicas limítrofes, invasões de pensamentos, impulsos que parecem estranhos a si mesmos, dissociações, sonhos vividos que invadem a vigília, ansiedade que toma o corpo de surpresa, sensação de ser puxado para um modo de funcionamento que não desejam. São pacientes que dizem: eu sei
que aquilo não sou eu, mas eu sinto como se fosse, ou algo tomou conta de mim e eu apenas assisti. Mina personifica esse território psíquico ambíguo, nem psicótico, nem neurótico. O entre-lugar em que o eu tenta se defender, mas o inconsciente já encontrou uma brecha. O casamento como espaço narcísico ferido. A relação com Harker é essencial. Mina, marcada por Drácula, representa o trauma que invade o laço conjugal, não por infidelidade, mas por algo muito mais profundo. O eu ferido que não consegue mais sustentar a imagem ideal que o casal tinha de si. Harker precisa, então, suportar não ser mais o único para ela, aceitar que a marca do outro está nela, lidar com a ferida narcísica de não tê-la protegido. Esse eixo é profundamente contemporâneo. Casais modernos enfrentam invasões inconscientes, vindas de traumas, sintomas, compulsões. Mina encarna o sujeito marcado por um conflito interno que se derrama sobre o vínculo afetivo. A salvação de Mina, a amarração simbólica que chega de fora. Se Lucy sucumbe, Mina resiste, mas não porque seja mais forte. Ela resiste porque recebe amarrações simbólicas externas, a nomeação do fenômeno, o ritual de proteção, a presença de Van Helsing, a função paterna restituída pelo grupo, o desejo do coletivo de resgatá-la. É o que Lacan chamaria de sustentação pelo outro. Na clínica, esse é o trabalho do analista, fornecer bordas simbólicas quando o sujeito perdeu as suas. A vitória final sobre Drácula é, simbolicamente, a vitória de Mina sobre o real que a atravessa. Quando o vampiro morre, a ligação se desfaz. Ela pode finalmente voltar a ser sujeito e não campo invadido. Conclusão: Mina como retrato do sujeito contemporâneo. Mina é o retrato mais fiel do sujeito atual, conectado demais, vulnerável a invasões psíquicas, dividido entre vida racional e pulsões inconscientes, tentando registrar, organizar, controlar, mas sendo atravessada por forças internas e externas que excedem o eu. Ela é a metáfora da subjetividade do século XXI, um eu que luta para se manter inteiro, enquanto o inconsciente, a cultura, as pulsões e as demandas externas atravessam sua vida emocional. E no fim, sua cura não vem de expulsar o desejo, mas de reinscrever-se simbolicamente no mundo. Mina é a mulher que atravessa a noite e retorna, não impacta, mas possível. A caça ao vampiro, a análise. Quando o grupo finalmente decide caçar Drácula, deixam de ser personagens assustados pela própria sombra e se tornam agentes ativos diante do inconsciente. Essa travessia é, essencialmente, o processo analítico em sua fase mais profunda. O movimento que observamos no romance é equivalente ao que ocorre quando o sujeito decide realmente atravessar sua própria noite psíquica. Freud, em 1914, afirmou: o trabalho analítico é, antes de tudo, um trabalho de lembrança, repetição e elaboração. E é exatamente isso que vemos na jornada dos caçadores. Primeiro, ir até a origem. Eles não se contentam com os sintomas, a palidez de Lucy, o delírio de Renfield, a névoa que invade os quartos. Eles vão às raízes, voltam aos arquivos, às cartas, aos diários, aos rastros deixados pelo vampiro.
Na clínica, este é o momento em que o analisando aceita regressar às cenas primitivas, aos afetos congelados, ao trauma inaugural. Byron chama isso de retorno à cena não pensada. Segundo, abrir cada caixa. As caixas de terra de Drácula espalhadas por Londres são uma metáfora extraordinária do inconsciente. São núcleos de pulsão, pedaços de história fossilizada, pontos de retorno da compulsão. Abrir cada caixa é o que o analista e o paciente fazem quando dão nome, palavra, forma ao que antes estava encapsulado. Como diria Winnicott, para que algo deixe de perseguir o paciente, é preciso que seja encontrado. Terceiro, simbolizar. O pão sagrado. No romance, o pão sagrado, colocado sobre as caixas, impede o retorno do vampiro. No campo psicanalítico, isso representa a função simbólica, o significante que pacifica, a palavra que humaniza, a elaboração que transforma a pulsão em linguagem. Não é religião, é simbolização. É a marca da cultura que impede que o vampiro interno retorne em seu estado bruto. Green, ao falar do negativo, descreve esse processo como dar forma ao vazio para que o vazio não devore o sujeito. Quarto, impedir o retorno compulsivo. O objetivo da análise não é matar Drácula, mas impedir sua dominação. Não se destrói a pulsão, sublima-se, traduz-se. Historiza-se. Da mesma forma, os personagens não estão apenas tentando eliminar o monstro, estão tentando impedir que a compulsão encontre novos caminhos. Esse é o trabalho meticuloso que fazemos ao acompanhar semana após semana os circuitos repetitivos do Analisando. Quinto, ir juntos, nunca sozinhos. A caça é coletiva, cada personagem cumpre uma função simbólica, assim como na análise. O paciente não está só, está acompanhado pela presença do analista, que sustenta a travessia e também por suas próprias partes internas que começam a dialogar. Jung resume essa travessia de modo contundente. Não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. A caça ao vampiro é exatamente isso. Transformar a escuridão em palavra, a pulsão em gesto simbolizado, a compulsão em história. É a travessia que todo sujeito faz, mais cedo ou mais tarde, quando decide parar de fugir do monstro e começar a percebê-lo como parte de si. O final, integração e maturidade psíquica. O desfecho de Drácula é paradoxalmente menos sobre morte e muito mais sobre vida. Quando Harker mata o conde e Mina é libertada, o romance nos devolve uma metáfora de grande potência psicanalítica. O fim de um ciclo do aprisionamento psíquico e o início de um funcionamento mais integrado. Na linguagem da clínica, isso significa: o sintoma perde sua compulsividade, o trauma encontra um lugar simbólico, a realidade volta a ser investida, o sujeito recupera a capacidade de desejar. A nota final: Harker agora é pai, não é acidental. A paternidade simboliza o retorno ao fluxo da vida, a capacidade de criar, gerar, sustentar. Depois de atravessar a noite interna, ele pode existir de maneira criativa. Winnicott descreve esse ponto com precisão. A verdadeira cura é quando o sujeito volta a viver criativamente. Criatividade aqui não significa produção artística,
significa existir a partir de si mesmo, deixando de ser refém de forças psíquicas que antes dominavam o campo interno. No final de Drácula, não há triunfo heróico, há integração. Harker não elimina a sombra, ele a atravessa. Mina não apaga sua marca, ela a ressignifica. O grupo não extermina o mal, eles o compreendem em sua lógica e interrompem sua compulsão. É exatamente assim que termina uma boa análise, quando o estranho dentro de nós perde o poder que tinha. Exemplos clínicos. Exemplo 1. O vampiro da infância. Um homem de 35 anos, profissionalmente bem-sucedido, chegava ao consultório exausto. Relatava repetir relações que o deixavam emocionalmente drenado. Escolhia parceiros que exigiam demais, demandavam demais, e ele sempre acabava vazio. À medida que avançávamos, a figura materna emergiu com força. Uma mãe invasiva, sedutora emocionalmente, que utilizava o filho como apoio para seus próprios vazios. Era ele quem precisava acalmá-la, consolá-la, satisfazê-la. Certa vez, depois de uma interpretação sobre esse circuito histórico, ele disse: agora eu sei quem foi o primeiro Drácula da minha vida. Essa frase sintetizou a passagem da atuação para a simbolização. Ao nomear o vampiro, ele retirou dele seu poder. Pôde finalmente interromper o ciclo, escolher relações menos invasivas e recuperar sua vitalidade. Aqui encontramos eco em Ballas, que afirma: quando o sujeito reconhece o que o captura, o self deixa de ser refém. Exemplo 2. A paciente sonâmbula emocional. Uma jovem de 28 anos vinha com queixas de comportamentos impulsivos, dos quais não se lembrava depois. Mensagens enviadas em rompantes emocionais, encontros perigosos, decisões abruptas. Ela dizia: é como se outra pessoa assumisse o controle. O paralelo com Lucy e Steinhardt era inevitável. A atuação no escuro. A ação quando ele dorme, quando o recalque afrouxa. Ao longo do processo analítico, emergiu um trauma precoce de abandono, silencioso, mas devastador. A angústia de perder o amor do outro gerava episódios de atuação pulsional que ela não conseguia simbolizar. Com o avanço da análise, os episódios diminuíram. A palavra entrou no lugar do ato. Como diria Freud, o sintoma cessa quando encontra sua narrativa. Drácula nunca foi apenas um romance sobre monstros. É, antes de tudo, uma narrativa sobre o que fazemos com aquilo que nos habita e que, por medo, vergonha ou desconhecimento, evitamos olhar. O terror da obra não está nos caninos de Drácula, mas no que ele representa: a noite psíquica, o desejo interdito, a ferida ancestral, a compulsão que retorna, o trauma que insiste. A psicanálise nasceu justamente para isso, para criar um espaço onde o estranho, aquilo que Freud chamou de o estranho, o inquietante, o familiar, possa ser finalmente dito, transformado, simbolizado, porque enquanto não falamos, somos falados, enquanto não nomeamos, somos possuídos, enquanto não elaboramos, repetimos. Lacan descreve esse ponto com precisão cirúrgica. O real só cessa de não se inscrever quando encontra o significante. O que significa?
O indizível só perde seu poder quando encontra palavras capazes de contê-lo. Nas palavras quaisquer, mas as palavras certas, aquelas que brotam, não palavras quaisquer, mas as palavras certas, aquelas que brotam do sujeito na relação transferencial e que abrem um caminho onde antes só havia labirinto. É exatamente este o trabalho no consultório. Quando o paciente entra, ele traz seus vampiros, o desejo que teme, a compulsão que o domina, a fantasia que o envergonha, a raiva que não compreende, o trauma que não cessa de sangrar, a repetição que lhe suga a vitalidade. O analista não os mata, não seria possível nem desejável. O analista os revela, os interpreta, os recoloca em circulação simbólica, cria significantes onde antes havia silêncio, atuação e dor bruta. Isso é o verdadeiro estacar o coração do vampiro. Não é destruir, mas transformar. É deixar de ser refém de forças que operam na sombra para tornar-se autor de sua própria vida. E quando isso acontece, quando o sujeito encontra sentido onde antes havia caos, algo profundamente humano se torna possível. Deixar de sobreviver para começar a viver. Deixar de repetir para poder criar. Deixar de temer o estranho interno para integrá-lo como parte de si. Como dizia Winnicott numa frase que poderia ser o epílogo de toda a obra, a cura é a liberdade de ser. E talvez este seja o maior ensinamento de Drácula. Não é destruindo a sombra que nos libertamos, é iluminando-a, é atravessando o castelo interno, quarto por quarto, até encontrar a porta que dá acesso à própria vida. No fim, nenhum de nós se cura eliminando os seus monstros. Cura-se ao descobrir que eles sempre foram partes exiladas de nós mesmos e que podem finalmente voltar para casa.